Amorecos, estamos aqui para a gente fechar nosso conteúdo sobre histologia, mais precisamente com histologia do tecido muscular, beleza? Então, na nossa primeira aula sobre tecido muscular, nós vimos características gerais, algumas funções, a classificação, tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco, tecido liso, contração voluntária, contração involuntária, quando ele é lento, quando ele é rápido, ou seja, nós tivemos a oportunidade de ver vários aspectos, várias especificidades, tá certo? Agora, nós vamos observar a estrutura do músculo, como é a sua forma, né? O que é que você encontra no que se diz respeito à parte interna do músculo, a sua unidade morfofisiológica ou qual é a sua unidade morfofuncional. Beleza? Tranquilo? Então observa bem o seguinte, amores, vou começar com uma característica muito interessante, tá? Imagina que você, há 2 anos, você começou a malhar. Você botou na cabeça, não, quero malhar, quero pegar um corpício, quero ficar mais forte, mais malhado, mais bonito, parará, pererê. E você começou a malhar. Pá, 2, 3 anos malhando. Me diz uma coisa, preste bem atenção. Você ficou desse tamanho agora, você está mais forte, né? Você está perto de um Arnold Schwarzenegger. Paixão, me diga uma coisa. Esse aumento do volume muscular seu, ele está relacionado ao aumento do número de células ou aumento do volume celular? Vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3. Isso! Exatamente. Amores, eu não encontro aumento da quantidade de células. Nós não encontramos aumento do volume da quantidade de células. A gente não encontra isso. Nós encontramos aumento da fibra muscular. Ou seja, a fibra muscular fica mais grossa. Ela fica mais densa. Mas aumento eu não encontro. Aí você pode dizer assim, mas cabeça, peraí. Eu vi que fulano ficou muito mais forte. Ele está agora com um peso maior e, consequentemente, a quantidade de fibras aumentou. Não, não ocorre isso, esquece. O que ocorre é o aumento do diâmetro da fibra. Exemplo, se você está malhando, você toma algum tipo de proteína, né? Então, essa proteína que você toma antes e depois dos seus treinamentos, elas servem para reconstituir, reestruturar a fibra muscular. Por quê? A situação que é proposta para o músculo é muito interessante. Quando você submete o músculo a uma carga de exercício, o músculo praticamente fissura, ele se rasga. Ocorrem microfissuras nele. Agora o que acontece? Quando existe esse aporte de proteína, eu vou repondo e vou colocando camada sobre camada. Então, essa reposição alimentar, mais precisamente a base de proteína e aminoácidos, vai propiciar exatamente o aumento desse volume da fibra muscular. Tá certo? Então, aí você poderia dizer, mas cabeça, por que não ocorre aumento da quantidade de células? Por um motivo muito simples. Células que se apresentam para a gente com uma condição metabólica assim, muito especializada, como neurônio, célula muscular estriada cardíaca, célula muscular estriada esquelética, são células que se apresentam para a gente com especialidade gigantesca no processo de contração, processo de impulso nervoso, despolarização, repolarização, tá certo? Polarização do neurônio. Então, observa que essas especificidades, essa condição de ter uma função muito importante, faz com que essas células não se reproduzam. O processo mitótico ele é muito baixo. Né? Você tem um processo de reprodução aí muito baixo.
É diferente de uma célula epitelial. Quando você se corta, aquelas células epiteliais do tecido conjuntivo, eles estão ali a todo vapor para tentar fechar aquela estrutura, para tentar fechar aquele ferimento, né? Mas uma célula como essa observa a estrutura do músculo, né? Então, quando a gente começa a falar do músculo, a gente tem algumas propriedades muito interessantes. Percebe que eu tenho uma gama de membranas que envolve o músculo, a fibra, né, e a célula. Não é isso? Observa que eu tenho aqui, para você observar com muito carinho, procura perceber que essa estrutura aqui, essa mais externa, tá? É chamada de epimício. Esse epimício, ele envolve a musculatura toda, toda a estrutura. Nós temos exatamente 3 membranas, né? A primeira e maior é exatamente essa, que dá essa compactação à estrutura muscular, né? Então aqui tu tens o músculo estriado, né, que ele destaca para a gente o epimício. Observa dentro agora da musculatura. Você vai encontrar as fibras musculares. O feixe de fibra é a mesma coisa que está falando sobre um feixe de células. Então aqui você encontra feixes celulares aqui dentro. E aqui a membrana mais externa é chamada perimício. O perimício ele reveste esse feixe. Olha, epimício, a parte mais externa, reveste todo o músculo. Na parte interna eu tenho os gominhos. E esses gominhos eles são revestidos exatamente pelo perimício. Tá? Na parte interna desses perimícios, eu vou encontrar o chamado endomício. Esse endomício ele vai revestir exatamente a célula, o miócito, tá certo? Então, esses revestimentos, eles promovem uma certa especificidade no processo de contração, na atividade de forma geral do tecido muscular, né? Então, procura perceber aqui, ó, que eu tenho o endomício, né, que a gente havia comentado. Aqui, ó, eu tenho exatamente, nós encontramos a membrana, né, a membrana celular. Consequentemente, a membrana ela está recoberta pelo endomício, tá certo? Se você seguir um pouco mais nessa sequência aí, tá? Eu vou encontrar as miofibrilas. Amores, essas miofibrilas, elas vão apresentar subunidades. Essas subunidades, elas são chamadas simplesmente por sarcômero, tá? Sarcômero. Sarco do grego quer dizer carne e mero parte, tá? Lembra que a gente havia comentado sobre esse tipo de denominação, né? Então tu tens aí mero, parte, sarco, carne, né? Então observa, procura perceber que essa subunidade, ou melhor, essa unidade morfofuncional é o que promove exatamente a contratilidade da musculatura, né? Cabeça, mas como é que ocorre? Aí a gente diminui um pouco mais. Vê lá, vê bem. Aqui eu vou encontrar as fibras de miosina e aqui as fibras de actina. As fibras de actina são proteínas mais finas. A actina lembra atividade, atividade. E essa fibra de actina, ela promove exatamente o encurtamento, e no momento que ela encurta, eu tenho exatamente a contração muscular. Beleza? Então, as fibras de actina, elas deslizam exatamente por cima das fibras de miosina, que são mais grossas, que são essas aqui, que estão no meio. Essas aqui em vermelho. Tá certo? Então, tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é chamado simplesmente por sarcômero. Beleza? Tranquilo. Vamos dar uma recapitulada, passar para o próximo slide. Eu tenho uma membrana mais externa. Qual o nome dela? Epimício. Esse epimício ele reveste todo o músculo.
Na parte mais interna, eu tenho o perimício, que vai revestir o feixe, tá? O feixe de fibras. Tranquilo? Dentro desse feixe, nós vamos encontrar as células, que são revestidas exatamente pelo endomício. Tranquilo? Beleza? Tá? Olha só, amores. E para a gente fechar, você tem a subunidade ou a unidade morfofuncional do processo de contração, que é o sarcômero. Então, observa aqui, ó, que cada espaçamento desse que você encontra é um sarcômero, tá? Cada espaçamento desse aqui é referente a uma unidade morfofuncional de contração, que é o sarcômero, beleza? Aqui eu coloquei algumas características, ó. Apresenta tubos em T, são invaginações da membrana plasmática, tá? Ocorre invaginação também nessas membranas, tá certo? Você tem o tubo em T, onde imagine que aqui é toda a membrana, tá? Então, de repente, ela entra e depois ela volta. Você gerou uma invaginação e ela tem um formato de T, por isso o nome. Apresenta, né, no caso, essas invaginações que auxilia o metabolismo celular. Tranquilo? Beleza? Então, fica essas duas dicas. Ó. Apresenta tubos em T, que são invaginações da membrana plasmática, e o retículo sacoplasmático. Amores, retículo sacoplasmático é sinônimo de retículo endoplasmático liso. Tá certo? Retículo endoplasmático liso é sinônimo de retículo sacoplasmático. Beleza? Então vamos lá para o próximo slide. Ó, aqui eu tenho, pessoal, todas essas estruturas que você pode relacionar o sarcômero. Vê bem, eu tenho a banda 1, que é a parte mais clara. Essa banda 1 ela contém a quitina, que é essa aqui, ó, tá? Ela tem exatamente a quitina, tudo isso aqui, ó. Beleza? Toda essa parte. E essa parte aqui também. Tranquilo? Vê lá. A banda A. Eita, saiu. A banda A, ela é a parte mais escura. Por que, cabeça, é a parte mais escura? Porque toda essa parte aqui da banda A, você tem a miosina, que recebe o corante quando você vai analisar em laboratório. E, consequentemente, a miosina ela consegue absorver mais esse corante. Então, é muito mais visível, é muito mais perceptível você analisar em microscopia a estrutura da miosina, tá certo? Em virtude exatamente dessa facilidade em captar esse corante. Tranquilo? A linha Z, olha só como eu coloquei aqui, bem mastigadinho para vocês. Ela determina o início e o fim do sarcômero. Amores, ó, o sarcômero começa aqui e ele termina aqui, ó, desse ladinho, ó. Beleza? Então a linha Z ela vai determinar exatamente o parâmetro do início e o final do sarcômero. Tranquilo? A linha H ela é interessante porque imagina o seguinte: quando o sarcômero ele está relaxado, o músculo está relaxado. Então, quando você contrai a musculatura, o sarcômero diminuiu essa distância entre as duas linhas de actina. Tá? Dá uma olhadinha aqui, ó, para você perceber. Dá uma olhadinha aqui, ó. Então tu tens essa parte aqui da actina e tu tens também aqui moléculas de actina desse lado. Tranquilo? Então, quando ocorre a contração muscular, eu tenho o deslizamento dessas fibras e, consequentemente, ocorre a contração. Cabeça, então quer dizer que quando eu diminuo a distância entre essas fibras de actina que estão de um lado do outro, eu encontro a contração? Exato. Desse jeitinho mesmo. Beleza? Então, paixões, do ponto de vista estrutural, o que a gente encontra na musculatura é exatamente isso. Tá? Beleza? Você tem 3 membranas, não é isso? Endomício, perimício e endomício. Tá? O epimício na parte mais externa, o perimício, uma parte mediana ali, revestindo
esse tufo de células, de fibras, e consequentemente o endomício que está por cima ali da membrana plasmática da fibra muscular, né? E com isso viabilizando exatamente uma certa compactação, dá uma maior compactação na fibra muscular. E como conseguinte, como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho um padrão de distanciamento, né, um padrão estrutural no que se diz respeito ao sarcômero, e aqui é a estrutura básica do sarcômero, né? Como é que ele funciona? Como a gente havia comentado, vem o estímulo, eu vou encontrar essa diminuição da linha H, né, que separa um e outro, as fibras de actina, e com isso eu tenho o processo de contração muscular. Beleza? Então, amores, a gente fica por aqui. São dois slides, porém, pelo fato de você ter um grau de complexidade maior, foi um pouco mais extensa a aula, mas eu acho que é suficiente para a gente parar por aqui. Beleza? Beijão, fica com Deus.